Em primeiro lugar, Assunção, queremos agradecer-te a presença. Este convite, como partilhava convosco, ele foi feito há muitos meses e a cada momento onde víamos a vida da Assunção a tornar-se mais desafiada, pensávamos, será que vai acontecer? E está a acontecer. Portanto, uma coisa que em Portugal não é possível, eu acho que é proibido pela lei, os padres, os pastores, eles não podem apelar a voto. Mas que, de facto, a Assunção está a cumprir uma promessa, ela está. E, portanto, aqueles que votam em Lisboa tenham isso em consideração. Nós vamos conversar um bocadinho e a primeira coisa que eu gostava de perguntar tem a ver com isto. É a primeira vez que estás numa igreja evangélica, numa igreja protestante? Sim? É. E até agora está a correr bem, não está? Está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Diz a verdade, trouxeste algum receio em particular, alguma expectativa? Não, só trouxe o meu marido mesmo. Mas deixa-me só dizer-vos uma coisa, já agora. Eu conheci o Tiago Cavaco, o meu marido também se chama Tiago, mas agora o Tiago Cavaco, pela música. E, portanto, rigorosamente, quando nos conhecemos pessoalmente há largos meses, também numa sessão, neste caso organizado por um movimento da Igreja Católica, e eu disse, é este o Tiago Cavaco, eu fiquei numa festa, porque no nosso carro toca muitas vezes a música do Tiago e Lu. E, portanto, achei assim, uma coisa fantástica. E depois, quando me convidou para vir, disse com muito entusiasmo que vinha. Na altura não imaginava que este ia ser um fim de semana do Orçamento de Estado. Achava que o Orçamento só ia aparecer na segunda-feira. Mas, mesmo assim, acho que estou aqui muito melhor do que eu olhar para o Orçamento, rigorosamente. Até porque as pessoas podem dizer, olha, meu que a Assunção faz o Orçamento a ser tratado e ela vai se meter dentro de uma igreja, não é? Aliás, ainda bem que referiste essa história, até porque uma vez que a referiste eu vou partilhar. E ela é uma história de facto imodesta. Nós tivemos, foi em fevereiro, era um encontro que se chamava Faith Night Out, na Igreja da Boa Nova, em Cascais. E havia vários convidados que tinham falar constrangidos a 7 minutos, não se podia ultrapassar. E eu já tinha falado e havia um intervalo, então estávamos todos a comer e estávamos ao pé do Tiago e da Assunção. E pronto, sabíamos quem eles eram, mas nós estávamos envergonhados e estávamos ao lado deles e não dizíamos nada. E vem o Tiago e a Assunção e vêm ter connosco e viram-se para mim e dizem assim, dentes de lobo, igrejas cheias ao domingo. E eu pensei, não vou largar esta oportunidade e fui tão bem tratado, a verdade é esta, fui tão bem tratado que logo nessa altura, e foi logo nesse dia, que vos falei, a dizer, olha, nós uma vez por ano fazemos o fim de semana cheio, porque pensei que era de facto uma grande oportunidade termos convosco nesta tarde e por isso, só dar um contexto. Nós começámos a fazer esta iniciativa de há 4 anos para cá, de há 3 anos para cá, esta é a 4ª. Grande parte das vezes nós chamamos pessoas que queremos ouvir, não necessariamente por uma razão religiosa, mas chamamos pessoas que queremos ouvir. Nós temos tido, nos anos anteriores, gente da música, também escritores, gente da religião, mas de facto é a primeira vez que recebemos um político, e neste caso uma política. E pronto, daí haver um certo temor, se eu me atrapalhar um pouco, peço a condescendência de todos, mas ainda por cima, de facto, com a aproximação do período eleitoral, eu tenho mesmo de fazer alguma coisa que possa ser má para a tua campanha e não gostaria que isso acontecesse. Mas pronto. Esta igreja é como Las Vegas. O que acontece aqui, fica aqui. Ninguém vai dizer. Exatamente. Não vai. É melhor. É melhor não. Uma segunda pergunta ainda relacionada com esta primeira impressão, acerca dos evangélicos. Há alguma imagem feita? Ontem o primeiro encontro que nós tivemos foi a falar, chamava-se Os Evangélicos, essa espécie esquisita. E pedia a que os próprios cristãos evangélicos protestantes pudessem refletir um pouco acerca de si mesmo, assumindo características que muitas vezes não sendo percebidas fazem para quem olha de fora, com que nós possamos parecer um bocadinho esquisitos. E nós gostaríamos não de ter uma resposta muito politicamente correta, mas gostávamos de perguntar se, acerca dos evangélicos, já alguma vez
Quais são as coisas que tens pensado quando pensas no protestantismo e nos evangélicos em geral? Rigorosamente, eu acho que a coisa que eu mais penso é que não tem a confissão dos católicos. E nessa medida, acho sempre que têm de necessariamente ser mais exigentes consigo próprios, porque não têm aquele momento redentor e misericordioso em que nós podemos fazer muito disparate, mas sabemos que há um dia que vamos lá, que nos confessamos e saímos assim muito aliviados. E, portanto, quando eu penso nos protestantes, penso sempre, desculpem, coitados, porque não têm a confissão, não têm a confissão que dá um grande consolo a quem se confessa. E é um bocadinho... Talvez seja a coisa mais marcante que eu vejo quando procuro os contrastes entre uma coisa e outra. Depois eu tive um tempo, quando estive a preparar o meu doutoramento, estive na Alemanha, em Hamburgo, portanto uma área muito, muito protestante, e a parte toda relacionada com aquilo que são as igrejas, a forma como elas aparecem, muito despidas das imagens, muito mais austeras, mais depuradas, também em mim desperta sentimentos contraditórios. Por um lado, isto não tem tanto folclore, entre aspas, e, portanto, se calhar até é bom, convida mais ao recolhimento, ajuda-nos a estarmos mais próximos de nós próprios, mais ligados a Deus, mas, por outro lado, também pensar que pena, porque há tanta gente para quem esse dito folclore, essa imagem, a possibilidade de estarem com os seus santos, com as suas figuras mais queridas, também faz diferença e faz parte de uma vivência de fé muito individual, também muito específica de cada pessoa. Portanto, esse contraste a mim já não fica a pensar, como disse há bocadinho, coitados porque não têm a confissão, não fica a pensar assim, mas é diferente e para nós católicos estamos habituados a entrar em igrejas, hoje em dia também muito diversificadas, porque as igrejas mais modernas também são muito mais despojadas, muito mais limpas, entre aspas, já é diferente, mas temos também todas as outras, com toda a parafernália de imagens, de altares, de coisas que depois cada um valoriza de acordo com a sua própria vivência de fé. É interessante estarmos a falar por exemplo, no aspecto da confissão, porque é curioso, mas ainda no domingo passado o sermão era sobre um texto no Velho Testamento, no livro de Neemias, no capítulo 8, onde a questão da confissão de pecados é muito importante. E uma das coisas que eu partilhava com a congregação é que, apesar de não existir a confissão auricular, de facto os protestantes não a têm, e às vezes, infelizmente, eu creio que a esquecem como se fosse uma coisa, de facto, católica, romana. Ao passo que, a rigor, todos os protestantes deveriam continuar a confessar-se. Não, é verdade que a figura é diferente, porque o protestantismo, por enfatizar a preponderância da palavra, não encontra na palavra, vamos dizer assim, a importância do sacerdote, enquanto padre, enquanto mediador também do perdão de Deus. É nesse sentido que, por exemplo, a confissão não tem o mesmo contexto que tem no catolicismo romano. Mas, verdade seja dita, todos os bons protestantes também se deveriam confessar uns aos outros. Portanto, e essa é uma das coisas que eu creio que, para aqueles que vivem num país de maioria católica, às vezes gostam-se de distanciar de algumas das práticas e acabam a deitar fora o bebé com a água do banho. Portanto, os evangélicos presentes, é uma das coisas boas nós ouvirmos de uma perspectiva católica e lembrar que a confissão de pecados também tem importância bíblica. E, portanto, Tiago, se me permite já agora, força. a confissão eu acho que é uma coisa muito difícil. Portanto, eu dizia que é ótimo nós termos a confissão, e acho que é um grande consolo, mas é uma coisa muito difícil. E cada um, enfim, tem a sua vivência e há pessoas que se confessam mês a mês, outras semana a semana, outras uma vez por ano. A Igreja, no fundo, o que recomenda é que por altura da Páscoa, na Quaresma, que haja pelo menos que o católico nessa altura se sinta convocado para a confissão. A minha ideia é que quanto mais as pessoas se confessam, mais fácil é, quanto menos se confessam, mais difícil é. Mas eu acho sempre que é um momento muito difícil,
porque uma coisa é nós pensarmos e conversarmos e rezarmos todos os dias a Deus e confessarmos e pedirmos desculpa e refletirmos e fazermos um exame de consciência e percebermos onde é que nos afastamos. Outra coisa é ter que dizer a alguém, e ter que dizer a alguém é tão difícil, mesmo sabendo que esse alguém não nos julga, mesmo sabendo que esse alguém não está lá senão para nos perdoar, mas é muito difícil. Mas é um exercício bom, portanto, se vocês se confessarem uns aos outros também, certamente que é difícil, mas se calhar é bom. E agora já estou mesmo a pregar, o que eu vou dizer já é mesmo pregação, mas é verdade, assenta num paradoxo, que eu creio que é o que tu estavas a dizer também, assenta num paradoxo que é, não há nada, por um lado, que nos envergonhe tanto do que assumir os nossos erros, sobretudo quando são erros que de facto nos envergonham, mas por outro lado, confessá-los é o primeiro passo que se dá para nós nos podermos sentir livres deles. Não porque fazemos uma catarse em que disfarçamos a coisa, mas porque o perdão retira esse peso. E, portanto, sem dúvida, a confissão tem esse papel. Não imaginava que fôssemos falar de confissão de pecados. Não sei se há algum pecado queres aproveitar e confessar. A verdade é que no final eu não podia dizer que te perdoava. Isso, de facto, mas seria interessante. Eu acho que uma análise custo-benefício, eu guardo o pecado. Mas eu acho que é um sonho de qualquer pastor, quando está na presença de um político, dizer-lhe, vai e não peques mais. Vamos avançar. Vamos para as coisas melhores. Assunção, quem te conhece melhor sabe que tu não escondes a fé que tens. Lembro-me que uma das coisas que me apercebi da abertura da vossa família, tua e do Tiago, na vossa casa, para receber os grupos de jovens, que era uma coisa que fazia muito parte do vosso ritmo, enquanto família, e isto ainda antes de tornares presidente do CDS. Eu diria que, no geral, nós vivemos talvez com certo desconforto quando a fé privada aparece na esfera pública. Como é que tu olhas para isso? Como é que olhas para esse exercício de assumires a fé, sendo que, ao mesmo tempo, pelas responsabilidades políticas que tens, isso muitas vezes pode se tornar desconfortável para o nosso ambiente português? Olha, Tiago, eu rigorosamente não penso nessa parte do desconforto e de se é ou não confortável. Para mim é tão natural e tão evidente na minha vida, e acho sempre, eu tenho esta coisa, e aliás é fruto de muitas conversas, muitas vezes com amigos, não é só na parte da fé, é por exemplo também na parte da família. Eu também assumo muito a minha família e tenho muito pouca tendência para separar estritamente o que é uma coisa ou o que é outra. Eu tenho uma colega minha da faculdade, muito engraçada, muito minha amiga, que me diz sempre, na faculdade não sabem que eu tenho filhos. Quando vou para a minha casa, e ela mora fora de Lisboa, não sabem que eu trabalho, acham muito estranho que eu trabalho. É a forma dela de viver e respeito em absoluto, e ela tem uma vida profissional e familiar fantástica, maravilhosa, também tem 4 filhos, e é outra maneira de viver. A minha é exatamente o contrário. Eu não sou capaz de não estar na minha vida profissional tantas vezes a falar e a dar exemplos à minha família, ou em casa a falar de política e da profissão e do trabalho, quando era na faculdade, agora na política, e a fé é exatamente a mesma coisa. Eu também não distingo as esferas, acho que uma pessoa é inteira, eu vejo-me assim e procuro ser tudo em todo lado, obviamente com espaços e tempos, mas sem que uma das dimensões ofusca outra ou deixa outra escondida ou envergonhada, digamos assim. E para mim vai sendo sempre uma surpresa quando às vezes percebo que isto pode ser desconcertante para os outros, não para mim não é nada desconcertante. Para os outros percebo de quando em vez que é desconcertante falar da família ou que é desconcertante falar de uma vivência religiosa e de fé, mas eu não sei de ser de outra maneira e, portanto, vou continuando alegremente. Em matéria, por exemplo, das equipas de Nossa Senhora, e agora temos de facto um grupo de jovens todos nascidos em 99, portanto, entre os 16 e os 17 anos, e a promessa era, quando sair do governo vou ter mais tempo e vamos ter, de facto, uma equipa de jovens. Só que depois veio a liderança do CDS, mas azar já estava, já tínhamos dado o nome, já tinha começado e agora conjugamos alegremente as coisas e eles acham uma certa graça. Como é que funciona? Explica, porque alguns de nós não saberão como é que funcionam as equipas. Como é que funciona? O que é que significa para vocês ajudá-los? Funcionam assim, a nossa por acaso é grandinha, são 15 jovens,
que vão à nossa casa uma vez por mês e jantam lá em casa. O jantar é assim rotativo, é combinado, ora trazem uns, ora trazem outros. E depois temos uma reunião com um tema. Esse tema é preparado por todos e é preparado em especial por nós, por 2 desses jovens e por 2 jovens um bocadinho mais velhos, que durante o início da equipa são os chamados pilotos, também nos acompanham. Portanto, estes mais jovens estão tipicamente no fim de 11º, 12º ano, os outros 2 são universitários, estão um bocadinho, depois vão-nos largar, e todas as semanas, todos os meses há esta reunião. Portanto, nós a meio do mês recebemos os 2 jovens da preparação e os pilotos à nossa casa, jantam connosco, com a nossa família, aí é um jantar mais caseiro, digamos assim, e depois, uma vez por mês, estão lá em casa a conversar sobre temas que são muito variados, e a reunião tem sempre um momento de tema, um momento de oração e um momento de partilha das vivências de cada um. E, portanto, para nós são muito enriquecedoras, porque também ouvimos o que é a vida e a perspectiva da boca destes jovens de 17 anos, 16, 17 anos, que são um bocadinho mais velhos que os nossos filhos e, portanto, aqui egoisticamente falando, também é uma perspectiva que a nós nos interessa muito, perceber como é que eles vão pensando e como é que se vão posicionando. É bom. Quanto tempo é que leva o processo todo? Eles chegarem? Quando é que eles saem? O processo chegam a que horas saem? Começa às 8 da noite, portanto, normalmente chegam às 8 da noite, jantamos, tentamos que o jantar não se prolongue excessivamente, é sempre uma luta, porque as conversas durante o jantar são muito animadas e são as das vidas deles, e das aulas, e dos exames, e dos testes, e, enfim, e dos namoros, e dessas coisas todas. E depois tentamos começar a reunião às 9h30, 9h45 mais tardar, e tentamos que acabe à meia-noite. E eles, entretanto, como ainda são dependentes ou de boleias, há um ou outro que o pai vai buscar e leva os outros, ou vão de transportes públicos também, tentamos que não termine muito tarde, para que possam chegar. Normalmente é dias de semana, nós até preferimos ao fim de semana, mas eles ao fim de semana têm coisas mais interessantes para fazer, coisas que compreendemos bem, e portanto à sexta-feira não há reunião, porque à sexta-feira eles estão interessados em ter outras experiências, e portanto também são dias de aulas e de trabalho, portanto tentamos que não acabe muito tarde. Não é fácil, porque eles são muitos e depois a conversa vai se prolongando. Então, mas quer dizer que, por exemplo, qual é o dia de semana? Há um em particular? Nós marcamos as reuniões, por exemplo, por 6 meses ou 4 meses, mas não há um em particular. Mas vamos imaginar que foi terça, numa quarta-feira à noite. Sim. Então, quer dizer que na quinta tu podes estar no Parlamento a trabalhar normalmente, quando tiveste quase 2 dezenas de jovens na tua casa no dia anterior, até à meia-noite? Sim. Bem, isso é interessante. Quando no futuro virmos a Assunção no Parlamento mais cansada, vamos dizer, os miúdos estiveram lá em casa. E é importante lembrar que há os vossos miúdos que são 4. Não é? Os nossos são 4. São 4. Quais são as idades deles? Neste momento, 15, 13, 11 e 3. Entre duas gerações. É verdade. Os de 15 já conseguem ajudar muito o de 3, não é? Sim, é mais velha, é uma rapariga, a de 3 é uma rapariga, depois são os 2 rapazes no meio, sim, já ajudam. Só voltando ainda à questão da... Houve alguma vez que tu sentisses que essa maneira transparente de viver a fé te prejudicasse em alguma coisa, sobretudo no teu caminho mais político? Prejudicar não, mas senti, aliás... Lembro-me disso bem, porque ontem à noite estive em Bragança e estive em Bragança pela segunda vez a convite do Bispo de Bragança, que também é um querido amigo, e desta vez convidam-me para ir falar numa sessão de abertura lá do Instituto dele de Estudos para Leigos, e estive a conversar sobre Nossa Senhora e, enfim, a inspiração de Nossa Senhora, mas aqui há uns 4 anos, talvez, ele convidou-me na mesma, 2012, para falar sobre a experiência de uma católica em política. E foi talvez das coisas mais difíceis que eu tive de fazer em toda a minha vida, porque foi estar num ambiente muito querido e acolhedor, muito simpático, de católicos, mas que estavam dolorosamente a sentir os efeitos da governação difícil e da austeridade e tudo mais.
E nessa sessão, em que basicamente o tema é católica na política, e em que eu falei, e disse uma coisa que normalmente digo, que é, não sei muito bem o que é ser na política, porque acho que se é católica em tudo, mas que estou na política porque, se calhar porque sou católica, e se não fosse não me sentiria interpelada e quase que obrigada a dizer que sim. Mas nessa altura as pessoas faziam perguntas muito concretas, e como é que uma católica pode suportar isto, aquilo e aquilo outro, dando exemplos na primeira pessoa. E isso eu achei que foi uma coisa muito, muito, muito difícil. Tu tens algum receio quando, nesta questão de fé privado-público, quando te deparas com algumas reações laicas mais extremas, portanto, aquelas reações de achar que a religião nunca deve aparecer no discurso público, tens algum receio que esta possa ser uma tendência a aumentar e que cada vez mais seja difícil para um político, independentemente da religião que tem, de que ele possa assumi-la publicamente e falar livremente sobre ela? Eu acho, num certo sentido, na nossa Europa, esse é quase um dado assumido, essa separação grande, e mesmo os políticos que são crentes, católicos ou, enfim, de outras religiões, sentem à partida de que esse é um espaço que não é, ou é uma vivência que não é muito bem-vinda no espaço da política, no sentido em que nós não temos nos nossos discursos, no vocabulário, na semântica, naquilo que nós usamos para construir o nosso pensamento político público, há normalmente uma ausência grande da dimensão religiosa ou da dimensão de fé. Depois percebem-se alguns subsídios em algumas palavras que normalmente nós percebemos que só crentes é que as utilizam. Mas é muito subtil e é quase um código. Eu acho que quem tem fé e quem é crente percebe, quem não é, não sei se percebe logo. E eu vou lhe dar um exemplo. Ainda a semana passada nós ouvimos o António Guterres e o Marcelo Rebelo de Sousa, os dois, para aí com um dia de diferença, a falarem da humildade. E a humildade não é uma coisa que um não crente normalmente não fala da humildade. Pode falar de outras coisas, algo parecido com a humildade, mas não nesta palavra, neste conceito ou nesta vivência da humildade. Mas é muito subtil. Ao contrário de outros espaços, nós vemos agora os Estados Unidos, quer dizer, há uma invocação de Deus em cada discurso político, e na abertura dos anos parlamentares, seja ao nível do Congresso Federal, seja ao nível dos vários parlamentos dos Estados, depois de uma eleição, quando se começam os trabalhos. Eu assisti a isso, porque estive lá numa altura, no âmbito de um programa, precisamente para conhecer as várias instituições, e fiquei bastante impressionada porque na abertura do ano parlamentar, neste caso era no estado de Delaware, o que acontecia estava um pastor que fazia uma oração ecuménica, depois havia um momento de silêncio para que cada um rezasse, evidentemente assumindo que toda a gente era crente em alguma coisa, e depois havia, no fundo, o juramento sobre a Bíblia. E normalmente era um familiar, marido, mulher, filho, qualquer coisa que estava ao lado a segurar na Bíblia, para o outro, para o eleito, jurar. E, portanto, nós tínhamos a dimensão familiar e a dimensão da fé ali. Isto, olhando para mim, se me perguntares, mas achas isso bem, eu achei estranhíssimo, porque não nasci assim, não vivi assim, em um ambiente onde nós separamos muito a esfera da crença privada ou pública da Igreja da esfera política e do espaço político e público. E, portanto, eu achei uma coisa muito estranha, e se me perguntares, mas é melhor ou pior, não te sei dizer, é certamente muito diferente, não é a nossa vivência. Dito isto, de facto, nós não tendemos a resguardar a dimensão da fé que é remetida para um espaço mais privado. Agora, isso não quer dizer que eu não possa aparecer aqui contigo, ontem em Bragança, ou com as equipas de Nossa Senhora, e serem espaços públicos, e toda a gente que quiser ouvir, ouve e fala sobre isso. Mas lembro-me uma vez, quando estava ministra no Parlamento, de ter dito, a propósito das chuvas, estávamos numa altura de seca, e se chovia ou se não chovia, e eu disse qualquer coisa como, eu tenho fé que vai chover, e houve imensas piadas a propósito da fé, e cartoons e coisas do género, sobre se eu acreditava e se rezava para chover. Claro que rezava para chover também, como aliás todos os agricultores rezam para chover ou para fazer sol nas alturas certas, mas foi muito gozado, mas eu achei piada, eu não me incomodo com essas coisas. E se isso acontece, e neste caso tu como católica,
e é a religião maioritária de Portugal. Tens algum pensamento em particular sobre, por exemplo, neste caso, as minorias religiosas em Portugal? Os evangélicos são tradicionalmente a maior minoria, também porque na diversidade evangélica são muitos. São muitos, pelo menos em comparação com as outras minorias. No teu caso, na tua experiência política, já tiveste algum tipo de relacionamento particular com minorias religiosas ou já houve alguma experiência que te tenha acordado para a realidade das minorias religiosas que é diferente da realidade católica? Não, sabes que rigorosamente não. Eu acho que este é o primeiro convite que eu recebo de alguém que não é católico. Rigorosamente é o primeiro. Se me convidassem para ir a outros espaços ou se me pedissem uma reunião ou qualquer coisa, certamente gostaria. Quando iniciei funções como Presidente do CDS, manifestei um propósito que vou cumprir, de ir visitar a Mesquita numa visita mais prolongada e também a Sinagoga de Lisboa, mas tenho a intenção de fazer essa volta, mas lá está. Por iniciativa minha, eles também me convidaram. Eu estive lá quando o Presidente da República tomou posse, fui lá à oração ecuménica e ainda me disse, venha cá, e vou com imenso gosto. Mas também as pessoas acho que não se lembram de chamar políticos, digo eu, não lhes ocorre. E a nós também não nos ocorre, verdadeiramente. E enquanto católica também, normalmente os espaços que eu frequento e onde sou chamada e solicitada são os vários movimentos da Igreja e, portanto, eu diria que nunca outra religião veio ter comigo para me perguntar alguma coisa ou para me sublinhar um problema ou uma dificuldade ou para pedir ajuda para o que quer que seja, e rigorosamente eu também não me lembrei de fazer isso. Então os pastores de outras igrejas já sabem. A Assunção vai sair daqui com uma agenda carregada agora. Falando ainda na tua fé em particular, e sem querermos, obviamente, que nos falte o pudor, mas, ao mesmo tempo, a verdade seja dita, não é assim tão frequente nós estarmos na presença de alguém que, estando na política, falam à vontade acerca da sua fé. Que pessoas é que foram importantes na tua caminhada de fé? Se tivesses de escolher 2, 3 pessoas que foram importantes para a fé que tu tens hoje, que pessoas é que dirias? Olha, em primeiro lugar, eu diria aos meus pais, que sempre me educaram a mim e aos meus irmãos na fé católica, e mais do que o educar no sentido de levar à missa, de pôr na catequese, de frequentar um colégio de inspiração católica, e eu acho que a formação do colégio também foi muito importante. É um colégio de irmãs católicas irlandesas, dominicanas irlandesas, com um espírito bastante aberto. Mais do que isso, eu acho que o exemplo concreto da vida dos meus pais, eu acho que foi uma grande inspiração. É o exemplo de uma casa sempre muito aberta à família, aos amigos. A minha mãe é médica, agora já está reformada há uns anos, mas tinha uma família muito grande, ainda tem, uma família muito grande, e era normal os irmãos, os sobrinhos, irem lá para casa quando estavam doentes, porque viviam em várias partes do país e, portanto, em Lisboa era um bocadinho um porto seguro para toda a família. Depois a minha mãe levava aos hospitais, arranjava a consulta e, portanto, tratava muito dessa parte. E por essa razão ou por outras, a nossa casa foi sempre uma casa muito aberta, tanto que nós somos 5, dormíamos 4 raparigas, dormíamos 2 a 2 nos quartos, o meu irmão noutro, e havia sempre um quarto vago, que era o quarto para os hóspedes, para as visitas, e muitas vezes estava ocupado por períodos curtos, ou às vezes, quando alguém estava doente mais prolongadamente, por largas semanas ou meses. Portanto, era natural nós termos sempre alguém a mais em casa. Eu acho que essa é uma experiência de acolhimento que os meus pais ligavam sempre muito à necessidade de abertura aos outros, mas sem falarem muito disso, era mais a experiência concreta e a vivência. Depois havia uma coisa que a minha mãe dizia com muita graça, que era quando nós queríamos fazer muitas coisas fora de casa, dos movimentos da igreja, e fazer ação social para aqui, para acolhi, ou ir visitar um bairro, enfim, o que seja, que a dada altura olhava à volta e não tinha nenhum dos filhos em casa, ficava um bocado irritada, porque nós andávamos cada um por seu lado.
e dizia-nos muito que era: meus filhos, a caridade começa primeiro em casa, e portanto as vossas obrigações primeiras são para casa e são com as pessoas que estão cá em casa e com a companhia que é preciso fazer, etc, etc. Portanto, eu acho que a fé dos meus pais e o exemplo de fé vivida é talvez aquilo que mais me tenha marcado. Depois há muitas coisas, e portanto eu estive em vários grupos católicos da paróquia, depois a seguir as equipas Nossa Senhora, depois conheci o Padre Tolentino, que certamente também é uma referência muito grande nesta caminhada de fé, mas eu acho que a gênese está mesmo em casa. Às vezes é fácil criar um clichê de a pessoa que tem uma educação religiosa, depois chega ali à adolescência, tem umas dúvidas, afasta-se. Isso alguma vez aconteceu contigo? Não aconteceu muito, porque na adolescência foi precisamente na altura em que eu comecei a frequentar grupos de jovens, primeiro da minha paróquia, que é a Santa Maria de Belém, portanto nos Jerónimos, depois as equipas de jovens Nossa Senhora, e normalmente nestes grupos, para além da parte mais de catequese, digamos assim, há uma parte sempre associada de ação social, que eu acho que é muito apelativa para os adolescentes e para os jovens. E, portanto, começam-se a fazer coisas no terreno, a ajudar no banco alimentar, a ir fazer uma visita a um bairro de Lata com um programa. Havia ali um muito perto, felizmente agora já não há, mas havia, que era o bairro dos Merinos, onde nós íamos visitar as famílias, íamos brincar com as crianças, ajudar nos trabalhos da escola. Depois, no tempo da faculdade, por exemplo, fazíamos uma coisa com a comunidade Vida e Paz, eu, o Tiago e outros amigos, o Pedro Mexia, por exemplo, que era fazer a visita e a entrega dos alimentos aos sem-abrigo, naquelas carrinhas que passam, e portanto eu acho que as duas coisas nunca me fizeram pensar que era tempo perdido ou que havia coisas mais interessantes na vida. Isso não tive essas angústias. Eu acho que as angústias que qualquer crente que tem, que é de vez em quando pensar: e se isto for tudo mentira? E aquilo que eu acho nessas alturas é: se for tudo mentira mas ainda assim eu quero acreditar. E eu acho que a fé, para além de ser um dom, é um ato de adesão e de vontade. E, portanto, aquilo que eu penso sempre: se for mentira, será, mas eu sou muito mais feliz assim e eu acredito que isto é verdade. E não vou mudar a minha vida com essa inquietude. Felizmente não me ataca muitas vezes. Falaste nos pais, falando agora nos filhos. A educação religiosa das crianças hoje corre o risco de ser um papão, não é? Quando nós falamos de educar uma criança numa religião, há uma tendência de achar que isso pode ser limitar a liberdade que qualquer criança deve ter de escolher a sua religião. Também para te colocar à vontade em relação a isto, nós damos educação religiosa aos nossos filhos, portanto nós não lhes damos um menu e diz agora escolham a religião que gostavam. Portanto, apenas para dizer, para nós a educação religiosa das crianças é um valor. Como é que tu olhas para isso? Como católica que és, como mãe? Tiago, eu acho que exatamente da mesma maneira. Eu acho que o que os pais querem para os filhos é que eles sejam felizes. Evidentemente, se nós somos felizes na fé católica, queremos passar isso para os nossos filhos. Obviamente, se um dia eles acharem que não é por aqui o caminho e que afinal não querem ou não têm fé ou não querem ter ou querem ir para outra religião, com certeza estão no exercício da sua liberdade. Mas nós, enquanto eles são pequeninos, achamos que lhes devemos transmitir aquilo que a nós nos faz felizes e que nós vemos à nossa volta que faz as pessoas felizes e que é um caminho, na nossa perspectiva de verdade, em que nós acreditamos. E, portanto, eu não me sentiria uma boa mãe se não transmitisse isso mesmo aos meus filhos e se não os procurasse educar na fé católica, sabendo que eles não nos pertencem e que um dia podem achar que isto não faz sentido. Mas eu terei feito aquilo que estava ao meu alcance para que eles possam sentir muito aquilo que eu sinto e que vejo na nossa comunidade tantos outros sentirem e que dá sentido às suas vidas e que os torna pessoas felizes e alegres e esperançosas e a acreditar que vale a pena viver. Ainda acerca desta questão da educação dos filhos, queria citar o Martinho Lutero. Eu não sei se já uma vez leste Lutero. Lutero, ele escrevia assim, tinha assim uma... Bem, eu vou ler uma frase dele e depois gostaria que pudesses comentar. Tem a ver com a educação. O diabo prefere grandes bobalhões e gente inútil para que as pessoas não vão bem demais na terra. Por demasiado tempo fomos alemães bestas. Usemos também a razão para que Deus se aperceba da gratidão pelos seus bens e outros países vejam que também somos gente e pessoas que
podem aprender deles ou ensinar-lhes algo útil, a fim de que também nós contribuamos para o melhoramento do mundo. Eu fiz a minha parte. Isto ele dizia no contexto em que, quando ele pregava para que as crianças fossem à escola e que tivessem educação. Como é que tu olhas, genericamente, para a questão da educação? E é verdade que os últimos tempos, mesmo por causa das questões das escolas públicas e as escolas privadas, se tu tivesses de fazer uma caracterização global acerca da questão da educação em Portugal, tens mais esperanças, tens mais preocupações? O que é que dirias sobre o assunto? Olha, eu acho que, apesar de todas as deficiências que nós sempre encontramos e vamos apontando, a verdade é que nós temos mais gente a ir à escola, temos mais gente a ficar mais tempo na escola, mais gente que não abandona a escola, que consegue concluir o seu percurso escolar e mais pessoas a chegarem ao ensino superior. E, portanto, eu tendo sempre a ver a parte boa das coisas e depois a esforçar-me para corrigir a parte má. E, portanto, eu acho que nós temos que concluir que temos um balanço que vai sendo, enfim, com certamente alguns erros, com certamente algumas coisas evitáveis, mas que globalmente vai num sentido positivo. E, portanto, acho que é uma batalha que nós continuamos a ter de vencer, até porque quando nos comparamos com outros países, os outros que partiram mais à frente estão sempre mais à frente do que nós. E, portanto, nós temos que aplicar esforços adicionais nesta parte da educação. Dito isto, eu faço parte, enfim, do conjunto de pessoas que entendem que a escola não deve ser apenas uma, no sentido em que devemos poder ter escolas diferentes, com percursos diferentes, e ainda assim os pais, no fundo, não serem separados consoante escolhem um ou outro percurso. Evidente que o Estado tem na sua missão principal garantir que há escolas, garantir que os alunos todos conseguem ir à escola, mas eu acho que os pais também têm o seu direito, e um certo sentido, dever de escolher aquilo que é a escola dos seus filhos, sem com isso serem penalizados, que é o que acontece neste momento em Portugal, com esta ideia de que só a escola pública é que é a escola gratuita, só a escola pública é que é aquela que pode, ou que está na alçada das responsabilidades e das incumbências do Estado de promover, quando nós sabemos que, na verdade, pode não ser assim. Quer dizer, o Estado tem que dizer a todos o que é que os miúdos têm que saber, e isto seja a escola pública, privada, do setor social, do setor cooperativo, enfim, do que for. Para além disso, eu veria com muito bons olhos que pudesse haver um ensino público, não necessariamente estatal. Estatal, sim, é o normal, é o geral, é o habitual, mas não precisa de ser assim em todos os lados. E sabemos que há muitos sítios onde não é assim, até por própria incapacidade do Estado de ter escolas nesses mesmos sítios. Depois isto é uma questão longa, não é? Com a natalidade a decrescer, com as escolas a mais para o número de alunos, saber-se afinal, quando já temos poucos alunos, quais são as escolas que devem prosseguir e quais são aquelas que não devem prosseguir sem um apoio do Estado. E aqui a minha visão, de facto, é de que devem prosseguir aquelas que funcionam melhor e que os pais mais querem escolher e que os alunos mais querem escolher, e não necessariamente aquelas que são as da titularidade do Estado, assim, digamos assim. E, portanto, esta ideia de uma escola laica, igual para todos, em que todos, no fundo, são doutrinados numa determinada lógica, a mim preocupa-me um bocadinho. Eu acho que uma escola do Estado não tem que ter catequese no centro do seu projeto educativo, mas acho bem que possa ter uma oferta de religião moral e que, se houver 10 alunos evangélicos, que depois que tenham uma escola, tenham uma turma de educação para esses evangélicos, que os pais escolhem que seja essa a sua religião. E, portanto, aqui faz muita impressão esta ideia de que a escola é a escola que é paga por todos nós, tem de ser com uma cartilha que não é aquela que todos nós prosseguimos rigorosamente. Nós vamos dar a oportunidade de começar a recolher as vossas perguntas. Portanto, vai passar uns pratinhos que são para vós. Se alguém tem perguntas para colocar aí, não podemos assegurar que elas são todas respondidas, não é possível, mas pelo menos queríamos selecionar algumas. O Tiago vai fazer essa circulação, portanto, quando virem o Tiago a circular com um prato, já sabem o que é. Não é uma oferta à igreja, é mesmo só uma pergunta. Se quiserem fazer ofertas à igreja, também podem fazer e nós dizemos o NIB a seguir. Assunção, uma coisa que
não me surpreendeu, mas causou-me uma impressão muito positiva. Naquele encontro em fevereiro, quando falaste de fé, pelo menos uma impressão que eu tirei é que a fé te ajudou a tomar decisões em relação à política. Portanto, a política não aconteceu além da fé, mas precisamente o contrário. A fé enquadrou para que tu pudesses tomar decisões de grande envergadura no que diz respeito ao CDS, ao teu envolvimento na política e por aí fora. Como é que tu explicavas isso? É exatamente assim, Tiago. Quando me perguntavam o que é ser católica na política, eu normalmente respondia, e ainda vou mais ou menos respondendo, embora eu acho que esse é um caminho também meu e de reflexão interior, que é não sei exatamente o que é, mas sei que estou na política por ser católica e por ter fé. E isso não tenho muitas dúvidas que foi assim. Quando o Paulo Portas me convidou para entrar para o CDS, quer dizer, eu estava longíssimo dos partidos políticos, longíssimo. Estava na minha vida tranquila, casada, mãe de 3 filhos, professora universitária, tinha-me doutorado há 2 anos, portanto estava a iniciar a carreira como professora e estava satisfeita e feliz. Podes contar como é que foi o episódio? Porque o episódio foi assim, eu envolvi-me por amigos meus, das equipas e outros que me tinham desafiado a ajudar no referendo do aborto, em fim de 2006 e início de 2007, e eu envolvi-me, escrevi 2 ou 3 coisas para um blog e depois chamaram para sessões e depois fui à televisão num prós e contras. E nessa noite o Paulo Portas pediu o meu contacto, alguém mandou uma mensagem a dar os parabéns pela participação e a coisa ficou por aí. Uns meses depois ele regressou ao CDS, portanto ele tinha estado, depois esteve ali 2 anos em que esteve o Ribeiro Castro, depois ele regressou e nessa altura procurou também, como todos nós procuramos, como eu agora fiz no nosso congresso, que é trazer outras pessoas, alargar, enfim, juntar mais pessoas ao projeto. E nessa altura contactou-me e desafiou-me para ir para o CDS. E eu, na conversa que tive com ele, que foi ali perto da faculdade, critiquei muitas coisas e disse que estava muito longe do pensamento do CDS em várias coisas, apesar de eu sempre ter sido votante do CDS e, portanto, nesse aspecto estava à vontade. E fiquei de pensar e não lhe dei a resposta logo. E demorei para aí 1 semana a dar a resposta e nessa semana falei com muita gente. Com amigos, com gente que estava na política, etc, etc. E também refleti e rezei e pensei, faz ou não faz sentido. E aquilo que achei foi que fazia sentido. Se alguém me estava a desafiar, eu tinha o dever de me desinstalar e de me desacomodar e desarrumar um bocadinho a vida. E eu acho que, aliás, disse isso ontem em Bragança, a inspiração de Nossa Senhora é uma inspiração relevante, que é de alguém que não sabe ao que vai e diz que sim. E, portanto, isto, apesar de tudo, não tem nada a ver com o sim da Nossa Senhora, está muito longe, mas é um sim, no fundo, há alguém que acha que nós podemos fazer alguma coisa e o nosso dever, e o meu dever enquanto católica, é pelo menos dar uma oportunidade a isso mesmo. E aquilo que disse depois ao Paulo Portas foi, não sei se isto é para mim, não sei se vai correr bem, não sei se vou gostar, sou muito crítica em relação aos partidos, como eu acho que a generalidade das pessoas, mas pelo menos tenho o dever de experimentar. E outra coisa que me inspirou foi sempre, porque as pessoas diziam muito, e algumas pessoas disseram, não vás, aquilo é horrível, é um ambiente horrível, não tens necessidade nenhuma, porque é que vais para lá, aquilo é muito mau. E a ideia do Jesus, que não se importava nada de estar com gente dita de má fama e que comia com os pecadores, eu achei que se eles são assim tão maus, porque é que eu hei de achar que eu sou tão melhor e porque é que não posso estar com eles? E, portanto, foi um bocadinho um misto de sentido de dever que também me é imposto pela fé cristã e alguma curiosidade a pensar, mas será que aquilo é assim tão mau quanto dizem? E a conclusão é que eu encontro as mesmas pessoas que encontro na faculdade ou que encontro em qualquer outro lado. São pessoas com o que têm de bom e com o que têm de mal. Há uma diferença muito grande, é que as qualidades e os defeitos, aquilo que corre bem e aquilo que corre mal, é muito escrutinado. E nas nossas vidas profissionais e pessoais,
o que nós fazemos de bem ou de mal fica no núcleo, não é? Das nossas relações. Na política, como estamos no espaço público, toda a gente opina e toda a gente pode avaliar e dizer bem e mal, e certamente que depois todas as nossas características acabam por ser muito escrutinadas, e isso faz com que os defeitos, as dificuldades, as limitações são super sublinhadas e as pessoas todas reparam e dizem alguma coisa. Eu acho que nós não estamos piores ou melhores que os outros, de facto fazemos as coisas de maneira que toda a gente pode ver e pode avaliar. A parte boa também é avaliada por toda a gente e portanto, é assim, é diferente. Mas não acho e não tenho nada essa visão e estou à vontade porque cheguei a um partido, lá está, tarde na vida, digamos assim, para uma vida partidária em que há muita gente que começa aos 14, 16 anos, mas o que eu observo e o que posso observar é gente com as suas características, com as suas dificuldades, com os seus aspectos positivos, e que por estar mais exposta também pode dar esta ideia de que é tudo muito mau. Eu não acho que seja tudo muito mau. E a tua entrada então no partido foi em que ano? Foi em 2007. 2007, é recente. A próxima pergunta olha para ela como uma espécie de desabafo, como podia ser teu antes de 2007, em relação a olhar para os partidos, portanto, no teu tempo antes de estar nos partidos. Portanto, há aqui um lado nesta pergunta que é assim uma espécie de murmuração da minha parte. Portanto, mas lembra-te antes de entrares na política. O CDS é um partido que costuma estar, para todos os efeitos, é o partido ideologicamente provavelmente mais associado aos valores cristãos, a falar na matriz uma matriz democrata cristã, apesar também do PSD também o fazer. A verdade é que nos últimos tempos, em matérias, sobretudo as ditas matérias de moral sexual, também não tem havido consenso total. Já estás a perceber onde é que eu vou chegar com a minha pergunta? Estás a falar hoje com a direita religiosa americana, estás a ver? Que em Portugal não existe e está aqui, estava escondida. Não, mas a pergunta que eu te queria fazer tem a ver com isto. Por exemplo, na questão do chamado casamento homossexual, e eu sei que a tua posição foi favorável, deixa-me fazer a tal murmuração. Será que é preciso um partido mais conservador ainda do que o CDS para nestas questões manter, vamos dizer assim, uma posição tradicionalmente mais associada ao casamento e à família? Tiago, essa é uma muito boa pergunta. O meu antecessor Paulo Portas achava sempre e tinha esta tese, e eu acho que foi bem sucedido a executá-la, que é à direita do CDS só a parede. E, portanto, achava que à direita do CDS não deveria precisar. Não tanto por causa destas questões da moral sexual, mas mais por causa das questões dos radicalismos securitários, etc, etc. A preocupação dele nem era tão centrada aqui, era mais centrada nesses aspectos, onde de facto nós não temos em Portugal um partido nacionalista de direita radical forte. E o CDS, não sendo na sua gênese, nunca tendo sido, e eu acho que não é, e certamente comigo não será, um partido nacionalista de direita, sempre conseguiu ter suficiente elasticidade para garantir que um partido desse tipo não aparecia com força em Portugal, e eu acho que isso é positivo para o nosso espaço público, é positivo para a nossa democracia. Em relação às questões da moral sexual, e essa é uma das questões que me leva sempre a ter alguma inquietude quando me perguntam como é que é uma católica na política, é precisamente porque depois nesses temas corro sempre o risco de me chamarem uma má católica, como aliás eu sei que chamam. E há muita gente mais radical e de movimentos mais conservadores dentro da Igreja que eu acho que só não me odeiam porque depois veem, desculpem, isto não sai desta sala, porque depois veem que... Está aí. Enfim, eu diria que só não me detestam porque depois olham para mim e veem a minha vida e acham que é uma vida conforme, entre aspas, àquilo em que acreditam e, portanto, mas é desconcertante para eles ver uma mulher católica casada com 4 filhos de repente achar que o casamento entre pessoas do mesmo sexo pode fazer sentido ou pelo menos não perturba ou não faz mal.
Mas eu aí, olhem, o que vos digo aqui, como digo tantas vezes, e esta pergunta sai sempre, em todas as vezes que eu vou... Já contavas com sempre, ela. em todas as vezes que eu vou a qualquer coisa organizada pela Igreja, seja dos mais jovens aos menos jovens, esta pergunta aparece, até porque rigorosamente eu fui ter à política e entrei para o CDS depois da minha participação no referendo do aborto, onde aí sim tinha uma posição conforme, digamos assim, conforme à doutrina da Igreja, e que eu mantenho, mas eu acho que há diferenças muito grandes entre uma realidade e a outra. Aquilo que eu digo é, pois com certeza tenho de continuar a rezar e a pedir inspiração, mas a minha consciência no limite é o crivo para a minha decisão e para a minha análise. E nesta matéria do casamento, eu acho que não tenho o direito de limitar caminhos que os outros pensam que podem ser caminhos de felicidade para eles. E ao contrário de muita gente que pensa que isto destrói a família dita tradicional ou conservadora, eu não me sinto nada destruída, nem ameaçada, não vejo que isto seja um perigo para a minha família, o facto de haver pessoas que possam encontrar um caminho também de felicidade para elas, o que espero é que possam ser felizes e terem casamentos duradouros. Eu vou largar esta questão, mas vou largá-la assim. Tu não tens receio, e obviamente percebes pela pergunta a minha posição em relação a isto, não tens receio que, no entanto, a defesa do chamado casamento homossexual, como ele é feito, acabe necessariamente a restringir a liberdade religiosa? A pergunta que eu te quero, eu estou a planear fazê-la também ao Adolfo Mesquita Nunes e ao João Galamba logo. A questão é, será que por causa da liberdade em relação ao casamento, podemos interpretar o casamento de qualquer maneira, o que é que vai impedir pastores e padres como eu de, continuando a pregar uma moral cristã, contrária ao chamado casamento homossexual, o que é que vai impedir que a lei não venha ter connosco e nos proíba de pregar essa moral quando ela for tida como contrária à lei? Tiago, Ou seja, eu já estou a ver a altura em que me vão prender e estou a pedir-te ajuda já. Okay? Não, eu acho que não, porque rigorosamente... o casamento, que no fundo é aquele que tu pregas e que tu defendes e que a Igreja Católica também defende, é um casamento religioso que tem um pressuposto de base diferente. E eu acho que a liberdade religiosa, que é um dos valores da nossa sociedade e, além do mais, está consagrado na Constituição, permitir-nos-á sempre que haja esta defesa grande e intransigente de um casamento religioso que tem uma série de pressupostos que possivelmente o afastam de uma união entre duas pessoas do mesmo sexo. E, portanto, eu não vejo problema aí. Esses medos e entre os nossos amigos e a nossa família, que alguns ficavam muito zangados por eu ter esta posição, até se sentiam despeitados, normalmente a tendência era para dizer, porque isso depois abre a porta. Não, o problema não é o casamento, é do que abre a porta ao que vem a seguir. Eu não tenho essa visão catastrofista, pode ser ingenuidade, mas eu acredito que conseguimos todos conviver bem num espaço que é múltiplo e em que as pessoas se respeitam reciprocamente. Eu creio que o receio acontece, eu disse que ia largar e não larguei a questão, mas vou largá-la agora. Eu creio que a questão acontece não tanto pelo espaço que naturalmente é dado, para que as pessoas celebrem o casamento de acordo da maneira que seja, mas tendo em conta um ambiente de radicalismo religioso, em que o Estado, para evitar aquilo que possa ser visto como radicalismo, possa ter a pregação da moral cristã, como ela tem sido pregada há 2000 anos, como um crime de ódio. E isto não é uma coisa nova. Nos Estados Unidos já acontece de uma maneira em que, se o Estado achar que cabe a si definir que, por exemplo, a defesa do casamento, como ele sempre foi, pode ser visto como um crime de ódio no discurso em relação aos outros, de facto, eu aí creio que haverá sempre um choque entre a liberdade religiosa e a nova liberdade sexual conquistada pelo dito casamento homossexual. Não estou a dizer que isso já acontece, mas parece-me improvável que não vá acontecer, tendo em conta o caminho que é feito. Mas pronto, eu conto contigo quando eles vierem aí ter comigo. Eu defenderei a liberdade de todos. Tu defendes. Hoje das pessoas do mesmo sexo que querem se casar e amanhã dos padres e dos pastores que querem defender um casamento heterossexual religioso. Vamos contar contigo, está prometido. Vamos passar para as perguntas. Quero fazer algumas perguntas, mas ainda deixa-me fazer ainda uma anterior. Já te ouvia falar acerca de que a fé é aquilo, é o desafio dos desafios. Tu olhas para a fé como o desafio dos desafios, como a porta de entrada em todos os outros desafios que possam existir?
Olha, Tiago, eu olho para a fé como o maior desejo que tenho para a minha vida e para a vida dos meus filhos. Quando digo dos meus filhos, digo, se quiseres, toda a gente. Eu acho que a fé é um dom de tal forma grande que nos transforma e que nos orienta à vida. E, se quiseres, egoisticamente pensando, que nos consola tanto. Que é o que eu mais posso desejar, é um desafio que é um desejo, e o que eu mais desejo na minha vida é um dia verificar que tudo isto é verdade e que me vou aninhar no colo de Deus. Isso é o que eu mais quero. E o que eu mais peço para os meus filhos, e quando, eu não sei se vocês também têm esse hábito, mas entre nós católicos há muito hábito, quando se chega a uma igreja nova, pede-se um dom, um desejo, e eu sempre que entro numa igreja que não conheço e que sou impelida a pensar o que é que eu vou pedir desta vez, eu desta vez acabo por pedir sempre a mesma coisa, que é fé para os meus filhos, porque acho que é o mais importante na nossa vida. Tudo o resto é, num certo sentido, lateral, e tudo o resto pode correr bem ou pode correr mal, e mesmo quando se pensa a saúde é uma coisa tão importante, e é uma coisa tão importante, mas se nós tivermos fé e não tivermos saúde, certamente somos muito mais felizes do que se não a tivermos, e portanto está num outro patamar de vivência que de facto não se situa ao mesmo nível do que todas as outras coisas que nós podemos ambicionar legitimamente para a nossa vida terrena. Eu vou passar a fazer-te algumas das perguntas, não é possível fazê-las todas, nós procuramos que esta parte, as respostas puderem ser quase telegráficas, também depende das perguntas, mas para podermos fazer o maior número possível. Quero começar por esta aqui uma grande pergunta, que é, no meio uma boa qualidade do atual governo. Uma boa qualidade, eu diria que é um governo... Talvez não o governo todo, mas o primeiro-ministro é um bem disposto. Eu acho que isso é uma grande qualidade. É bem disposto e sorridente, e eu às vezes critico porque acho que ele é muito ligeiro nos temas, mas tenho que reconhecer que leva as coisas com uma certa alegria e suavidade que também aprecio, e acho que tem sentido de humor, que é uma coisa engraçada. Esta é uma pergunta que depois, mais tarde, às 6h30, quando for o Adolfo e o João Galamba, como eles vão falar, um vindo da direita, outro vindo da esquerda, mas eu aproveito de fazê-la para ti, porque é uma das coisas que eu tenho curiosidade, provavelmente, se calhar, há outras pessoas com a mesma curiosidade. Como é que a tua relação, por exemplo, com o Primeiro-Ministro é boa? O que é que lhe dizes quando o encontras? Como é que é no Parlamento? Todas as pessoas têm, não é? Será que eles são todos amigos? Isto é apenas... Não somos todos amigos, no sentido em que não vamos à casa uns dos outros e não almoçamos e jantamos juntos, e portanto eu acho que os amigos são aqueles com quem nós fazemos estas coisas, mas temos uma relação cordata. Nesse sentido eu acho que é simpático. Eu vou-vos fazer uma inconfidência. Quando neste verão, a dada altura, eu dei uma entrevista e estava com um vestido de quivis. E o vestido de quivis tem uma história. É que quando eu estive Ministra da Agricultura, da altura Portugal foi convidado para ser o país tema da Feira da Fruta em Berlim, que é a maior feira de frutas e legumes do mundo. E não foi convidado por acaso, foi porque nós nos empenhámos muito, a Associação do Setor empenhou-se, o Governo empenhou-se, eu empenhei-me, enfim, estas coisas têm todas um caminho, e lá conseguimos. E na altura a Associação resolveu encomendar uma passagem de modelos com frutas e legumes. E eu, que estava com medo, achei que aquilo ia ser uma coisa horrorosa e muito pirosa. Na verdade, quando cheguei, achei que aquilo tinha sido uma coisa bonita. Foi a Cátia Schumacher que fez. E elogiei genuinamente os vestidos. E eles depois a seguir foram-me oferecer uns vestidos. E eu achei que o mais normal era usá-los, que é muito feito receber uma coisa e não usar. E a propósito disso, usei um vestido de pera rocha, usei um vestido de quivis. Isto tudo para vos chegar aonde? Depois do vestido de quivis... aconteceu aquele episódio com Angola e com o nosso deputado Helder Amaral. Então o Primeiro-Ministro manda uma mensagem muito engraçada que me levou a rir à gargalhada, que era uma fotografia minha com um vestido em que aparecia a bandeira de Angola e a cara do José Eduardo Santos. E então mandava uma mensagem a dizer: como espero que mantenham o sentido do humor, isto foi o que eu mais gostei. E eu diverti-me imenso, ri-me imenso. E, portanto, não temos uma relação de ir almoçar e jantar, mas suficientemente simpática para ele mandar um SMS deste e eu não ficar ofendida e rir muito e mandar-lhe de volta a rir e a dizer que sim, que não tinha... Ele perguntava, não sei se isto ofende, eu disse que não, que uma modelo aguenta qualquer trapinho. E, portanto...
E, portanto, divertimos à conta dos vestidos de esquivis. E depois já mandou-me um outro modelito que vê numa montra, tira uma fotografia e manda-me, e olha este, e olha aquele. E, portanto, é uma coisa engraçada. Eu ontem, por exemplo, ofereci-lhe uns gráficos do crescimento económico, também com uma fitinha cor-de-rosa, para brincar um bocado com ele, a fazer assim uma brincadeira séria, e ele também achou piada. E, portanto, é um relacionamento, enfim, simpático, cordato, mas não propriamente de amizade. Os horários da vida política não prejudicam em demasia a vida familiar? Prejudicam muito, eu espero que não em demasia, porque se fosse em demasia, ou se a dada altura eu achar que é em demasia, então tenho mesmo que largar a vida política. Agora obrigam a um grande esforço, a uma grande ginástica de às vezes dizer que não às pessoas, e hoje em dia as pessoas já compreendem melhor, mas toda a gente acha muito importante a família, mas depois quando eu lhes digo, mas olha que não, que eu tenho que ficar em casa, ficam assim um bocadinho torcidas, não é? Os meus filhos vão se habituando, o Tiago também vai partilhando muito as tarefas, mas, por exemplo, agora nas eleições dos Açores, eu fui lá várias vezes e eles brincavam comigo a achar que eu tinha lá uma segunda família. E, portanto, é difícil porque os horários da política partidária, digamos assim, não o que se faz no Parlamento, que é em horas de trabalho normal, mas da parte partidária que implica estar com as pessoas, normalmente são muito canalizados para a noite ou para os fins de semana, e a razão é óbvia, porque toda a gente trabalha, não é? E, portanto, eu até posso ter a segunda-feira de manhã livre para ir ao Porto e reunir-me com os militantes do Porto, mas eles estão todos nos seus trabalhos e, portanto, é impossível. O que significa que é necessário encontrar aqui algum equilíbrio para poder estar de vez em quando, e eu normalmente tenho uma regra que é mais do que 2 fins de semana seguidos com atividade partidária, para mim é impossível. Porque eu própria sinto, e eu quando eu digo 2 fins de semana não significa que seja sábado e domingo o dia inteiro, mas basta ter um sábado com uma atividade à noite lá em cima em Bragança, ou em Vila Real, ou no Porto, ou em Braga, já é um fim de semana que fica cortado. Eu consigo estar cá de manhã, consigo estar no domingo, mas já não é a mesma coisa. Portanto, tenho um bocadinho essa regra, tentar que não haja 2 fins de semana seguidos e, sobretudo, se há 2 fins de semana seguidos, a seguir tenho que ter 2 fins de semana de descanso para a família. Portanto, vou tentando conjugar, mas é a parte mais difícil. Este é um assunto muito também desta igreja, porque como somos uma igreja com muitas crianças e famílias jovens, outra coisa que tu pudesses dizer, mesmo em jeito de conselho, que são coisas sagradas para a vossa família no que diz respeito ao investimento na família, nas crianças, que outras coisas poderias dizer que são coisas que vocês tentam que aconteçam e que não mudem independentemente das circunstâncias? Olha, uma coisa que acontece, e aqui só não é 7 dias por semana, lá está, porque há vários dias onde eu tenho que ir aqui ou ali, às vezes o Tiago vem comigo, por exemplo, ontem fomos a Bragança, o Tiago veio comigo, mas havia 2 crianças que estavam num fim de semana de uma atividade e os outros 2, um dormiu num amigo, o outro dormiu numa prima e, portanto, eles até acharam graça e, portanto, há que tornar estes impedimentos também uma coisa agradável para eles. Quer dizer, os pais não estão à sexta à noite, está bem, mas se eles forem para a casa de um primo ou para a casa de um amigo é uma festa e, portanto, até corre bem. E, portanto, há essa preocupação de ter isso, mas o que nós tentamos que seja religioso, digamos assim, é jantar todos em casa regularmente. Portanto, num dia normal, jantamos todos em casa, entre as 8 e as 8h30, e sentamos e falamos, e depois cada um vai fazer o que tem a fazer, que normalmente é fazer jogos ou acabar um trabalho de casa ou o que seja, mas nesse tempo estamos em casa. Agora, não é todos os dias. Esta semana tive uma entrevista na SIC, acabei por não estar à hora de jantar. Cheguei mais cedo a casa, estive com eles antes disso, mas depois, à própria da hora do jantar, eu estava a caminho da SIC e estava na SIC. Mas não acontece sempre. Agora, nunca há uma semana igual à outra e nunca há rigorosamente um dia inteiro igual ao outro. São sempre diferentes os meus dias. Tentativamente, a hora de jantar em casa é sagrada, com uma exceção, 1 ou 2 exceções por semana. Isso também não vale a pena ter ilusões. Acontece sempre por uma coisa ou por outra, acontece sempre. Depois, ao domingo, ao fim de semana, há também uma coisa que é religiosa, que é ir à missa. E eu costumo dizer aos meus filhos que é a coisa mais importante para fazer ao domingo é ir à missa. Não quer dizer que seja logo de manhã, pode ser ao fim da tarde, pode ser logo se vê quando é que é e como é que é, mas é o fim de semana, e em particular o domingo, é organizado em torno
de há um momento em que vamos todos à missa. E não é impossível que nós vamos a uma e eles a outra, porque eles agora também, como andam lá também em movimentos, também gostam já de ir à sua missa, que é onde encontram os amigos, e nós o que fazemos é tentar um compromisso. Ora vamos à nossa todos, ora vamos à deles, e às vezes lá vá, nós vamos a uma e eles vão a outras, mas é mais raro. Ainda é raro. Qualquer dia já vai ser impossível. São excelentes conselhos, excelentes conselhos. Como mulher e cristã, como é ter de criar leis que sabemos que podem vir a influenciar negativamente algumas famílias? É difícil, eu acho que essa é a parte mais difícil, que é pensarmos que da nossa ação que é bem intencionada e que obviamente é sempre pautada pela possibilidade do momento. Eu costumava dizer que há muitas coisas que nós fazemos e que não acharíamos o melhor, mas é o que conseguimos fazer naquele momento e naquela altura. E é tendo a preocupação de ver como é que isto impacta na vida das pessoas, das famílias, certamente, mas não só das famílias. Eu acho que nós tendemos muito a falar nas famílias e eu tendo também a falar nas famílias, porque é a minha realidade. E é uma realidade, apesar de tudo, sociologicamente normal. Eu não sei se é maioritária neste momento e, portanto, eu às vezes procuro também temperar um bocadinho o discurso, porque quem é uma pessoa sozinha, seja um idoso que vive sozinho em casa, seja um solteiro ou alguém que está divorciado ou o que quer que seja, mas que tem um caminho sozinho, também tenho medo que fique excluído quando falamos muito nas famílias, porque antes de tudo somos cada um de nós e cada um de nós também merece o respeito e a atenção. Agora, posso dizer-vos que nós no CDS temos de facto uma preocupação em olhar para o impacto das coisas nas famílias, nem sempre conseguimos, mas é um esforço que fazemos e é, se quiserem, uma grelha de análise que procuramos ter. Última pergunta. Existe alguma coisa específica, inspirada na tua fé em Jesus, que tu gostes de usar para fazer uma diferença no meio político onde tu estás? Eu acho que o que mais me inspira e acho sempre que um católico pode fazer uma diferença subtil, se for assim, é ter alegria. Ter alegria e ter gosto de viver. E eu acho que nesse sentido é o que mais me inspira no cristianismo. Eu acho que é uma fé na alegria, na esperança, na convicção de que este nosso espaço, por mais difícil e doloroso que seja por vezes, é sempre um espaço transitório, e o facto de acreditarmos em uma outra coisa leva-nos a que tudo tenha de ser entendido neste contexto mais transcendente, e essa transcendência dá-nos a alegria de viver e vontade de estar com os outros com simpatia e com alegria. Eu acho que o melhor que eu posso ser é alegria, vontade de viver, alegria, gosto por estarmos juntos, convicção de que nem tudo se consegue resolver, mas que trabalhamos intensamente para que as coisas possam mudar. Portanto, esta ideia de estarmos num espaço e num tempo em que a alegria faz falta e é preciso que esteja presente, e a convicção de que não há inevitabilidades e que as coisas se podem mudar, eu acho que é importante. Eu acho que a figura de Jesus é uma figura que nos convoca ao desassossego e à mudança, e portanto eu também tenho muito esse sentido de alegremente procurando melhorar e mudar as coisas. Derradeiríssima pergunta. Na vida do Nosso Senhor Jesus há algum episódio em particular que dê mobília a esta ideia da alegria que tu sentes? Eu acho que há tantas. Não te consigo sinalizar uma em concreto, mas não é por acaso que o primeiro milagre de Jesus é feito nas bodas de Caná. Ou seja, o primeiro milagre não é a cura dos leprosos, não é a cura do cego, não é a ressurreição do Lázaro ou a cura de um paralítico. É feito transformando a água em vinho, num ambiente de convívio, de alegria, de festa, num casamento, e eu acho que isso é um sinal muito engraçado. Nós, de facto, tendemos muitas vezes a ver a religião mais ligada ao sofrimento,
mas o primeiro milagre de Jesus é feito na alegria e na festa, e é feito com o vinho, que é também um sinal e uma ode à vida e àquilo que nos une num convívio em torno de uma mesa. Eu acho que isso é um bom sinal. Fantástico. Nós gostaríamos ainda de agradecer à Assunção, mas ainda antes gostaríamos de orar por ela e por isso nesta altura convidava todos a que pudéssemos fazer uma oração. Obrigado, Deus Pai, porque nos tratas como filhos e porque, como o Teu Filho veio, podemos ser adotados nós também como filhos Teus, Senhor. Obrigado pelo Senhor Jesus. Obrigado pela presença da Assunção e do Tiago hoje conosco. Obrigado pelo testemunho de fé deles enquanto família e da Assunção também enquanto política. Nós queremos Te pedir, Senhor, que possamos ser ajuda para aqueles que já creem, mas para todos, e queremos pedir que Tu possas continuar a inspirar a Assunção no caminho que ela tem para fazer e que em tudo ela possa continuar a ser uma inspiração para todos, independentemente de como eles se identificam politicamente, que possam encontrar na sua vida e na sua atitude um gesto verdadeiramente cristão e baseado no Teu Filho. E por isso nós agradecemos-Te por este tempo que tivemos. Pedimos que a Tua bênção seja sobre esta família. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Um aplauso para a Assunção.